Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos os que escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Zosete e de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, o que é que o Senhor espera de nós? Deus espera e deseja que nós sejamos de fato um povo profético, porque a unção que nós recebemos do Senhor, aquela unção tão bem dada no peito e na testa que recebemos em nosso batismo, é para sermos de fato profetas em nome do Senhor. Nós somos consagrados pela unção divina para exercermos o profetismo. E se você prestar atenção, o que nós mais precisamos no meio de nós hoje são de bons e verdadeiros profetas. Talvez você imagine que a função de profeta seja reservada ao padre, ao bispo, àquele pregador que é muito bom. E, de fato, eles precisam, e nós precisamos ser mesmo profetas. Recebemos uma missão para exercê-la em nome do Senhor. Mas a sua missão profética não é menor do que essa, não. O sacramento, por excelência, que todos nós temos em comum, que nos torna, de fato, esse corpo profético, é o sacramento do batismo. Se nós levarmos a sério essa graça que recebemos do Senhor, nós, de fato, seremos profeta onde nós estamos. Isso eu estou dizendo a você que é pai, estou dizendo a você que é mãe, você precisa ser uma mãe profeta. Você precisa ser uma mãe profetisa naquilo que você faz. Você precisa ser um pai muito profeta naquilo que você faz na sua missão. Primeira coisa, profeta é aquele que se coloca diante da presença de Deus para escutá-lo. Sim, o profeta, ele escuta a Deus. Ele tem ouvidos e coração temente ao Senhor. Se põe à disposição para escutar aquilo que Deus tem para dizer. Israel caía sempre na mão dos inimigos quando Israel deixava de escutar o Senhor, quando as profecias cessavam no meio do povo, porque deixavam se iludir por tantas coisas que pareciam melhores, mais agradáveis, ou então se conformavam com aquela vida mediana que tinham e aos poucos iam deixando as coisas do Senhor de lado. Quando falta profecia, quando falta profeta em nossa casa, em nosso meio, nós corremos sérios riscos de cairmos na desgraça. E você veja que tanta desolação que nós experimentamos em nosso meio é por falta mesmo de profetas. Primeira coisa, como eu disse, esse profeta, este homem, essa mulher que tem a capacidade de escutar o Senhor, ouvir o Senhor, reservar o coração, reservar a mente, reservar o tempo para poder escutar aquilo que Deus fala ao nosso coração. Deus fala pela sua palavra, Deus fala pelo silêncio, Deus fala pelos fatos, Deus fala pelos acontecimentos, Deus fala pela voz do outro. Enfim,
o que Deus não deixa é de falar e de estar no meio de nós. O que precisamos mesmo é de pessoas que saibam sintonizar na voz de Deus, na vontade de Deus no meio de nós. Mas a segunda coisa, e talvez essa seja mais difícil, profeta tem que ser aquele que fala em nome do Senhor. Nós muitas vezes falamos em nosso próprio nome, falamos com a nossa autoridade humana e assim por diante, mas profeta tem que falar na autoridade de Deus. Precisa ser a voz de Deus, instrumento para que a palavra de Deus, a vontade de Deus aconteça em nosso meio. Daí a importância da sua missão, onde quer que você esteja, não deixe de falar em nome do Senhor. Não deixe de falar aquilo que você escuta, aquilo que você medita, aquilo que você contempla, aquilo que você realmente está distinguindo que é voz de Deus para os nossos. Fale na sua casa, fale no meio dos seus, fale no seu trabalho e assim por diante. Profeta é aquele que fala, anuncia, mas é aquele também que denuncia. Denuncia as coisas erradas, denuncia aquilo que é inconveniente a uma família de Deus, a uma pessoa de Deus, ou que é mal para o nosso mundo, para a nossa sociedade e assim por diante. O nosso mal é que nós queremos ser sempre aquelas pessoas agradáveis, que está sempre todo mundo gostando daquilo que nós falamos. Eu vejo muitas vezes as pessoas que gostam de ser contadores de piada. Que bom, você pode contar piada. Mas às vezes as piadas que você conta não edificam e você simplesmente se faz um palhaço na vida. Quando, na verdade, a sua casa, os seus, está precisando de alguém que fale com firmeza, que fale verdades, que fale coisas que edifiquem e assim por diante. Você corre um sério risco, mas é um risco que nós precisamos correr. O risco que Jesus se submeteu. Jesus foi profeta no meio do seu povo e para além do seu povo. Quem não conhecia Jesus tão de perto, você sabe que o acolheu muito bem. Onde Jesus andou, na Galileia, nas outras regiões, para além do seu povoado, eles paravam para escutar o Senhor. Mas no Evangelho de hoje, há a descrição de um drama muito grande. Os seus, e aí vale, parentes, amigos, aqueles que viram Jesus crescer, simplesmente se comportaram com indiferença ou se opuseram àquilo que Jesus falou. A fé foi o que mais faltou àquele povo. E por isso Jesus está admirado com a falta de fé daquele povo, e ele lembrou aquilo que é um provérbio já em Israel: um profeta só não é bem aceito entre os seus, na sua casa, na sua pátria e assim por diante. Então eu tenho que dizer a você, ainda que você não seja aceito, amado, acolhido, ouvido, você precisa ser profeta no meio dos seus. Porque deixa eu dizer, às vezes os filhos escutam todo mundo, mas quando vem o pai ou a mãe falar, não, ela vem a mãe de novo, ela vai falar de novo. E os nossos ouvidos parece que vai se fechando para quem já é próximo de nós. Às vezes a mulher escuta todo mundo, mas o marido ela já parece que cansou de ouvir, não é? E vice-versa, a mulher também às vezes não quer escutar o marido. Fico me olhando como padre, é muito interessante porque as pessoas preferem o padre de fora, você já viu? Não é? No padre da paróquia, geralmente, olha, traz padre tal, traz o pregador tal, porque nós, no nosso coração, queremos sempre acolher aquele que vem de fora. Mas permita dizer a você, assim como você precisa ser profeta dentro de casa, entre os seus, você precisa saber escutar aqueles que estão no seu meio. Os primeiros que Deus quer usar para falar ao seu coração são aqueles que estão ao seu lado. Não parem na humanidade dos seus, porque os de Jesus, os da época dele, pararam na humanidade de Jesus, pararam no natural de Jesus e não souberam acolher o sobrenatural que ele trazia. E aí você precisa entender
Saiba distinguir. Por mais que seja humano, tenha defeitos, limites, as pessoas que Deus colocou ao seu lado, Deus usa dessa miséria humana toda para falar através dela também. Então escute quem Deus colocou do seu lado em primeiro lugar. Escute seu marido, escute seus filhos, escute seus pais, escute o padre da sua igreja. Ah, mas esse padre é cheio de defeitos, igual a você. Então, escute aquele que Deus colocou ao seu lado. A profecia, ela vai exercer mais força na sua vida e a sua convenção vai ser mais autêntica quando você souber escutar os profetas que estão próximo de você.